Olá, Rodrigo. Tudo bem, Camila? Como vai? Tudo certo? Como é que você vai? Tô bem também. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas reuniões, né, do Eco Intenso, as nossas conversas. E eu acho que uma coisa muito importante para a gente conversar agora, pelo menos assim, toda vez que eu entro na terapia intensiva, e se o intensivista puder me fazer uma pergunta, qual que ele faz, né? Qual que foi a fração de ejeção, né? É, Então, é a função sistólica do ventrículo esquerdo. Dá muitas informações, né, Rodrigo, para vocês, né? acho que uma das principais informações que a gente consegue através do ultrassom cardíaco, que direciona não só o diagnóstico, como também o nosso tratamento, é a função sistólica esquerda, se ela está sendo suficiente para suprir as demandas do paciente naquele momento, né? Então, acho que, sem dúvida, é uma das principais informações, uma das primeiras coisas que a gente se pergunta quando faz o uso do ultrassom cardíaco. Se a gente for pensar, Rodrigo, no contexto do ultrassom cardíaco, né, do emergencista, do intensivista, sem o Apple avançado, sem as ferramentas de medidas, né, falando em termos qualitativos ou, no máximo, semi-quantitativos, né, a gente tem um super ganho em relação ao exame físico já. O ultrassom cardíaco ele não dispensa, obviamente, o exame físico, mas ele acrescenta muito em sensibilidade e especificidade, né? E se em termos de tá bacana, tá legal a função, ou tá muito ruim, a gente tem uma boa resposta, né? O restante fica depois para o colega cardiografista. Né? Então, você não vai conseguir, com ultrassom cardíaco, às vezes, fazer uma análise sequencial, saber se esse paciente está melhorando ou não, porque você não vai ter medidas objetivas. Mas no point of care ali, você tem muita informação só de saber se o coração está bacana ou se ele está ruim. É lógico que isso tem muitas nuances, né? Depois nós vamos conversar mais. Existe a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que o intensivista ou emergencista pode ter pistas, mas só o fato do coração estar com uma bomba sistólica boa não afasta a possibilidade de uma insuficiência cardíaca. E também, né, depois, lá para frente, a gente vai conversar também, né, da questão do TVI, né, e daquele paciente ser fluido respondedor ou não, porque não é só também o fato de ter ou não a disfunção. Mas, para a gente começar hoje, vamos falar aqui da função sistólica do VE. O que a gente consegue ver com isso? Primeira coisa, dois treinamentos importantes. Um é a mão, você pegar a imagem repetidas vezes, né? Dois, o olho. Como a gente vai ficar muito na análise qualitativa, é treinar o olho, treinar o olho, treinar o olho. Em termos de função muito boa ou muito ruim, esse treinamento não demora tanto, tá certo? Então, vamos ver alguns vídeos aqui, Rodrigo, na sequência. Um vídeo com a função normal, um vídeo de um paciente hipertrófico, tá? Então, que tem função sistólica boa, mas provavelmente vai ter uma disfunção diastólica, né? E um vídeo de disfunção sistólica do VE mesmo, ok? Olha só, pessoal, então vamos dar uma olhada num coração normal, né? Paredes de espessura normal, ó, você observa elas em diástole, tá? Porque na sístole vai espessar mesmo, em diástole. As paredes se aproximando do meu dedo, reduzindo a cavidade, tá? Se a gente fizer aquela medida semi-objetiva entre o pico da onda E mitral e o septo, deu apenas 4,7 milímetros, que tá normal. Girando o transdutor para o eixo curto, mais uma vez observamos a função normal, as paredes aproximando do dedo, sem nenhum espessamento de parede. Modo M do eixo curto, diástole e sístole bem marcadas, né? E indo para o corte apical de 4 câmaras, confirmando o átrio de tamanho normal, não há sinais de hipertrofia e as paredes todas lá, ó, se aproximando do meu dedo, tá certo?
um exemplo de um ecocardiograma com função sistólica totalmente normal e sem nenhum indício também de disfunção, de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? Aqui é um exame normal, tá certo? Vejam só, pessoal, vamos ver aqui mais um caso, tá? Uma paciente, né, com sinais de congestão sistêmica ou baixo débito, né? E no ultrassom cardíaco guiado, você acha esse padrão, né? Função preservadíssima aqui, ó. A cavidade pequenininha, as paredes abraçando meu dedo. Não é cardíaco? Será? Mas olha bem, esse é um caso emblemático. Olha o tamanho dessas paredes. Olha a espessura desse septo, o tamanho pequeno dessa cavidade, a espessura dessa parede posterior, né? Se você for observar, o átrio esquerdo está aumentado, tá? Então, eu coloco no eixo curto. Eu vejo muita hipertrofia, a função sistólica preservada, a medida lá da onda é septo, ó, nem separa nada, tá grudada a septo, tá? Diástole e sístole bem marcadas, né? E se a gente coloca lá, ó, 4 câmaras, um ventrículo muito hipertrófico, com a função sistólica preservada e aumento dos átrios, né? Essa paciente, eu não preciso fazer muitas outras coisas, como não especialista, né, não ecocardiografista, para conduzi-la como um caso de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? É claro que, como especialista e no momento posterior, eu vou aferir o pico da regurgitação tricúspide, né, que nesse caso, só para exemplificar, está aumentado. O fluxo mitral e o Doppler tecidual, né, que deu uma EA e uma EE' com padrão de disfunção diastólica grau 2, sinais de aumento da pressão diastólica, mas como intensivista, como emergencista, esse padrão num paciente que tinha clínica, a sua suspeição clínica era de insuficiência cardíaca, você não afastou a causa, tá? É a famosa insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, aqui muito bem exemplificado, tá bem? Eu vejo aqui um derrame pericárdico leve, né? E só com essa imagem, se eu tivesse um paciente em choque, eu já veria que tem um componente cardíaco, né? É uma análise que não deve ser feita para laudo de ecocardiograma, né? Que é uma análise apenas visual, sem medidas objetivas. Mas para conduta à beira-leito, ó, tem aqui a causa do seu choque, né? Se a gente for fazendo o giro para o paraesternal eixo curto, eu mantenho a impressão, né, da cavidade aumentada e do VE com uma análise ruim. Eu posso fazer o modo M, né, em cima da válvula mitral. Olha aqui, ó, eu puxei o modo M, né, que é a teclinha que vai estar aqui no seu console, o modo M, né, eu ponho o cursor em cima de onde eu quero e pego o modo M. E eu vejo a distância entre o pico aqui, né, da primeira onda mitral, que seria ali a onda E, até o septo interventricular. E normalmente isso quase junta, né? É no máximo 6 milímetros de distância. E aqui, ó, você vê a distância, né? Que mediu 19 milímetros, né? Que é uma medida semi-objetiva dessa análise da função, tá bom? Prosseguindo, se eu faço um paralelo entre a diástole, eu sei que a diástole porque a válvula mitral está aberta, e a sístole, eu sei que é sístole porque a válvula aórtica está aberta, eu vejo que praticamente não há diferença entre a cavidade máxima diastólica e a cavidade mínima sistólica.
que é justamente isso que é a função sistólica do ventrículo esquerdo, né? Então, ó, um ventrículo muito comprometido, se você tiver um preset de eco e você fizer a medida da diástole e da sístole, ele te dá a fração de ejeção, né? Mas o objetivo seu não é laudar, é agir, né? Então, quais outras características que eu teria? Indo para o corte apical, então note o índice aqui conforme a gente está trabalhando, você vê um paciente que tem marca-passo, olha lá em câmaras direitas. Essa estrutura hiperrefringente aqui dentro da câmara direita é um marca-passo, né? Câmara aumentada, função ruim, eu não estimei, né? Mas eu vi que está ruim. Eu tenho um marca-passo, pronto, eu tenho uma causa cardíaca, né? Para esse choque, sem dúvida. Tá? Então, tá ali o foco nas câmaras direitas. A gente vê um marca-passo. E se eu for lá para o subcostal e olhar a cava, conforme eu esperaria, eu vejo uma cava dilatada, né? E que não muda com a inspiração. Aqui só no visual do bidimensional, tracei o modo N também. Você vê que a cava é dilatada e a paciente respira, não há movimento respiratório dessa cava, tá certo? Então, a gente fez uma análise subjetiva e com alguns parâmetros semi-objetivos, né? Da função sistólica do ventrículo esquerdo em um coração ruim, tá certo? Então, Rodrigo, o que você achou? Você acha que com esses vídeos você consegue visualizar melhor o que seria a parede boa lá, a parede abraçando o dedo, né? De uma função boa, as paredes espessadas, o tamanho do átrio esquerdo grande ou não, você pode comparar com o tamanho da aorta no paraesternal eixo longo, né? O paciente de átrios grandes, provavelmente ele vai ter insuficiência cardíaca, pelo menos de fração de ejeção preservada, mas pode ter também disfunção sistólica, né? Então, ficou bem evidente. Primeiro vídeo, paredes finas, o átrio pequeno, do tamanho da aorta, a função bacana, né? O segundo vídeo, paredes espessadas, o átrio grande, maior que a sua aorta, a função sistólica tá boa, mas provavelmente esse paciente vai ter uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E o último vídeo, coração globoso, a válvula mitral longe do septo, né? E uma função sistólica muito ruim, tá? Além disso, a mão, então a gente tem sempre que pensar de novo na aula dos cortes, né? Lembrando que quem segue aí a terapia intensiva nos paraesternais, a gente, como é que a geografista muda o índex, né? Nos apicais você vai ter sempre o mesmo jeito, mas é só na aula de corte lembrar de onde está o seu índex do aparelho, tá? E eu espero ter ajudado aí com esses vídeos a ter uma noção. Ficou alguma questão, Rodrigo? Alguma coisa que você acha que pode ajudar mais? Não, Camila, acho que como você fala, sabe que o exame clínico isolado, ele falha muitas vezes em fazer o diagnóstico e o ultrassom, ele ajuda muito, aumenta a sensibilidade e especificidade para o diagnóstico. Como você falou, não são coisas muito complexas que a gente usa na beira do leito, dentro da terapia intensiva, né? Coisas muito mais simples do que vocês usam num exame ecocardiográfico completo, e a intenção é essa mesmo, né? Que seja simples para ser realizado de forma rápida e que tenha uma curva de aprendizado que não seja demorada também. Acho que com uns 4 ou 5 fatores que a gente analisar nessas janelas aí que você comentou para a gente já consegue ter uma boa avaliação sobre a função sistólica. Claro que, como você disse, vai ser qualitativo ou ser quantitativo, não vai ser uma coisa quantitativa, que a gente possa, né, como você falou, fazer uma análise ao longo do tempo. Eu acho que já traz uma resposta importante, uma correlação que, pela literatura, parece ser uma correlação boa também com os outros métodos quantitativos, né? Exatamente. É isso. Então, espero que vocês revejam o vídeo se for necessário, treinem bastante os olhos, tá? Volte sempre no corte,
né? Porque como vai precisar pegar a imagem também, tem que estar bem alinhado o corte. Isso a gente fala repetida vez, mas é porque depende mesmo de cada um pegar aí no transutor, fazer os cortes e rever essas aulas várias vezes para essa questão do dedo lá no meio da tela, para mim, é muito legal também. Parece que a parede dá uma elucidada de onde ela está na hora que você põe o dedo, vê ela se movimentando e vamos lá, trabalhar os olhos e a mão, não é isso? Tá certo? Combinado, vamos para a próxima. Tá, bom, até a próxima. Um abraço, tchau. Tchau.